Como era a escravidão na África antes da chegada dos portugueses? Antes da chegada dos portugueses, a escravidão na África existia sob formas e práticas diferentes das que seriam introduzidas pelo tráfico atlântico. Em diversas sociedades africanas, a escravidão estava profundamente enraizada nas estruturas sociais, econômicas e políticas. Era comum que os prisioneiros de guerra, criminosos, devedores e pessoas capturadas em conflitos intertribais fossem transformados em escravos. Esses escravos desempenhavam uma variedade de funções. Eles trabalhavam na agricultura, no pastoreio, como artesãos, e também, em algumas culturas, até podiam alcançar posições de confiança e prestígio dentro da sociedade. A escravidão africana, em muitos casos, não era perpétua, e os escravos tinham direitos e podiam se integrar na sociedade, às vezes casando-se e tendo filhos livres. Também haviam razões religiosas para a escravidão negra. As razões religiosas para a escravidão negra variavam entre diferentes culturas e períodos históricos. No contexto da escravidão transatlântica, as justificativas religiosas foram frequentemente usadas pelos europeus para legitimar a captura e o tráfico de africanos. Muitos cristãos europeus acreditavam que estavam cumprindo uma missão divina ao converter os africanos ao cristianismo, vendo a escravidão como oportunidade para salvar as suas almas. Essa racionalização religiosa foi apoiada por interpretações bíblicas que foram manipuladas para justificar a subjugação de outros povos. Além disso, algumas culturas africanas também tinham suas próprias justificativas religiosas para a escravidão, onde certas práticas espirituais e crenças justificavam a posse e o uso de escravos. O cotidiano, alimentação e moradia dos escravos negros nos engenhos de açúcar. Nos engenhos de açúcar, o cotidiano dos escravos negros era marcado por uma rotina extenuante e brutal. O trabalho começava antes do amanhecer e podia estender até a noite. Os escravos desempenhavam diversas funções, desde plantio e colheita de cana-de-açúcar, até o trabalho nas moendas e na produção do açúcar. Sua alimentação era muitas vezes inadequada e de baixa qualidade. Consistia principalmente em alimentos básicos e baratos, como farinha de mandioca, feijão e carne seca, quando era disponível, aliás. E, em algumas regiões, milho e arroz. A dieta pobre contribuía para uma saúde frágil e alta mortalidade entre os escravos. Agora falando um pouquinho sobre a moradia dos escravos. Eles eram alojados nas chamadas senzalas, que eram construções rústicas e insalubres, feitas de materiais simples como barro e madeira. As senzalas estavam sempre superlotadas e ofereciam pouca proteção contra as mudanças climáticas, como chuva, sol extremo, coisas assim desse tipo. As condições de higiene, elas também eram precárias, contribuindo para a disseminação de doença. Como eles estavam sempre muito juntos, era muito lotado, e eles já não tinham condições boas de alimentação e trabalhavam muito. E tudo isso acarretava muito para que eles ficassem doentes muito facilmente. Muitas vezes eles até morriam dentro das senzalas. E os corpos, eles eram despejados. Não tinha muito bem onde deixar eles, então eles só eram despejados mesmo. Nós sabemos que a escravidão, ela possuía uma dupla função econômica. Então, além de gerar lucro através da venda dos escravos, ela também trazia benefícios financeiros em decorrência dos produtos oriundos do trabalho por eles exercidos. Então, a escravidão foi um fator muito importante na decisão econômica de se colonizar o Brasil e o tráfico dos escravos se tornou uma atividade lucrativa. A escravidão, que era realizada por reinos africanos e pelos portugueses, tem uma diferença. A que era realizada pelos portugueses tinha como função utilizar os escravos para a realização dos trabalhos braçais, trabalho que os portugueses desprezavam. Então, já que eles desprezavam tal atividade, eles compravam escravos para que essas atividades fossem realizadas. A escravidão realizada por eles foi cruel e extremamente desumana, cheia de torturas e etc. A escravidão, que era realizada pelos reinos africanos, se estabeleceu em moldes domésticos. Os escravos eram obtidos através das guerras, podendo ter um certo nível de autonomia, o que não acontecia na escravidão que era realizada pelos portugueses. Lá na África, tinha até a possibilidade deles se casarem e formarem famílias, além de ter posse de terras, o que também não acontecia aqui no Brasil. Os escravos, além de trabalharem cultivando
e colhendo, eles também trabalhavam nas minas de ouro. Então, no cotidiano deles, as condições eram extremamente precárias, eram péssimas e insalubres, além dos riscos de morrerem afogados e soterrados. Eles eram constantemente observados para evitar a fuga e também evitar que eles roubassem o ouro que fosse encontrado. Sobre a alimentação, eles sofriam com a falta de alimentação, muitos morriam de fome, ou seja, era muito precário. E os escravizados que trabalhavam nas minas viviam nas senzalas ou nos galpões, mas principalmente eles habitavam as senzalas. Bom, e o que foi o tráfico negreiro? O tráfico negreiro é como chamamos a prática de tráfico de escravos da África para o continente europeu e americano, incluindo o Brasil. O tráfico de escravos consistiu basicamente na migração forçada de africanos com o intuito de escravizá-los durante a colonização da América. Essa atividade em nosso país iniciou-se em meados do século XVI e encerrou-se somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. E quais as condições de transportes e dos navios no tráfico negreiro? Bom, os navios negreiros eram embarcações adaptadas para transportar um grande número de escravos em condições desumanas. O seu interior era modificado como convés de escravos, plataformas de madeira estreitas onde os cativos eram acomodados, deitados ou em posição fetal, sem espaço para se moverem. A sua ventilação era mínima, a higiene era precária e os escravos eram amontoados em ambientes abafados e sem luz. A sua viagem, que era chamada de passagem intermediária, iniciava-se nas costas africanas, como Angola e o Golfo de Guiné, onde os escravos eram capturados e embarcados. O seu destino era o mais comum, o Brasil, principalmente nos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, mas algumas rotas seguiam para o Caribe e América do Norte. A duração das viagens era variada, de 6 a 8 semanas, podendo se estender até 3 meses em condições desfavoráveis. A economia açucareira no Brasil foi fortemente influenciada pelo tráfico negreiro. Inicialmente, o trabalho realizado pelas populações nativas brasileiras foi substituída pela mão de obra africana, visto que todo o serviço necessário foi realizado pela escravização humana. Todo o seu processo de produção era realizado pelos escravizados, desde a plantação das mudas, a aração da terra, irrigação das plantas e encaixamento dos produtos com destino à Europa. Suas jornadas de trabalho eram longas, insalubres e desumanas, se intensificando no período de coleta. O Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, se perpetuou como uma das regiões de maior frutificação do ciclo do açúcar, visto que seu clima e terras propícias potencializavam a produção, além de sua geolocalização próxima aos países europeus, que facilitava o transporte dos produtos até seu destino. Na mineração, também houve emprego da mão de obra africana nas minas de exploração para a extração dos bens incrustados nas paredes. Deriva-se das más condições de trabalho a morte prematura de centenas de escravizados, que em decorrência da insalubridade alcançava a média de apenas 5 anos de serviço anteriores ao seu falecimento. Seu ambiente de trabalho era constantemente ameaçado por soterramentos, decorrente do deslizamento de terras e de inundações oriundas do rompimento de barragens. O funcionamento do mercado de escravos na América Portuguesa era fortemente marcado por desumanidades e ambientes insalubres. Submetidos às potências europeias, os subjugados eram forçados a largarem mão de suas religiões e culturas para se curvarem ao catolicismo e os costumes portugueses. Devido às péssimas condições, obtinham a média de vida de apenas 10 anos após serem vendidos aos seus mestres. As reações dos escravizados à escravidão resultaram em atos de resistência que envolviam fugas em massas, tentativa de assassinatos de seus senhores e até mesmo suicídios. Quando descobertos, sofriam punições de restrição de comida e água e açoitamento por chicotadas. Após os atos de rebeldia, eram classificados como impuros pelas autoridades, pois, como citado por um padre à época, ser rebelde e cativo é estar em pecado contínuo e atua.
Os navios negreiros, que transportavam as pessoas em situação de escravidão da África até o Brasil, eram conhecidos como tumbeiros, visto que o percurso difícil culminava em várias mortes. Ao desembarcarem nos portos de colônia, como o Rio de Janeiro e Salvador, eram rapidamente vendidos e explorados cruelmente. A escravidão era uma relação pacífica ou violenta? Bom, a escravidão era extremamente violenta. A relação entre o colonizador e o escravo era totalmente desumana. Os escravizados eram submetidos a trabalhos exaustivos, castigos físicos, torturas e provações de direitos básicos. A violência era usada para evitar rebeliões e forçar uma obediência. Por que havia resistência à escravidão por parte dos negros? Quais eram as formas de resistência à escravidão? Como dito, as condições que os escravizados viviam eram desumanas e, por conta disso, havia, sim, a resistência. Essas resistências tinham como objetivo buscar a liberdade, fugir dessa situação de opressão imposta a eles. As formas de resistência variavam desde pequenas ações do dia a dia até movimentos mais organizados, como sabotar o trabalho e as ferramentas, fugir para quilombos ou locais isolados e preservação da cultura e religião. Zumbi e o Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes mais importantes da resistência à escravidão no Brasil e foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro quilombo do período colonial do Brasil. Ele era localizado na atual região de Alagoas e representava um lugar de refúgio e resistência para os escravizados fugidos. Zumbi dos Palmares foi morto em 1695 e vai ser sempre lembrado como um dos maiores símbolos da resistência da história afro-brasileira.